Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Boa noite aos que nos assistem pelo YouTube, na internet. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria que se renova o nosso encontro das quartas-feiras, nesse horário tradicional de palestra da nossa Sociedade Espírita Renovação. Sejam todos bem-vindos. Vamos, como de praxe, dar início à atividade pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos a atividade, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que se renova de nos reunirmos em teu nome para mais uma noite de estudos e de aprendizado, de convivência fraterna, nesse ambiente acolhedor que a Sociedade Espírita Renovação nos propicia, pela presença dos amigos espirituais que nos acolhem e nos fortalecem. Nesse ambiente em que estamos, nesse refúgio de paz e de reflexão, que possamos assimilar os ensinamentos que a nossa palestrante trará, levando conosco a orientação de que necessitamos para melhorar a nossa condição individual na participação do mundo em que vivemos. A somatória das nossas melhores intenções, a somatória da boa vontade de todos, há de propiciar a construção de um mundo melhor, mais pacificado, mais fraterno, de acordo com os ensinamentos que o Mestre nos deixou. E a esse Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, é a Ele que pedimos a proteção para o trabalho da noite, a inspiração para a nossa Rosana, e que a sua paz fique entre nós, agora e sempre. Que assim seja. A palestra dessa noite está a cargo da nossa querida companheira Rosana Catânio. A Rosana é uma trabalhadora de primeira hora, literalmente. Ela é uma das fundadoras da casa lá em 84. Então está a serviço da doutrina e da casa espírita há mais de 41 anos, dando o seu trabalho, oferecendo a sua disposição, o seu conhecimento, a sua capacidade, em benefício de cada um de nós, nas lições que nos traz, nos ensinamentos que nos propicia. Com muita alegria, nessa noite nós temos a palestra de Rosana Catânio. Boa noite a todos, é um prazer tê-los estarmos juntos todos, né? E rogamos poder trazer a vocês o que a gente procurou sintetizar para que haja a possibilidade de uma reflexão, né? E de um engajamento nosso também frente a tudo, certo? O caráter da revelação espírita em nossa caminhada. Vejamos aqui que é interessante a gente iniciar em relação ao que a gente percebe, não só agora, mas desde há muito, dentro da humanidade, por todas as suas problemáticas que as pessoas já viveram, sejam guerras, sejam situações que tragam o desânimo, o desar das pessoas, tribulações envolvendo as questões econômicas, de trabalho, constrições que se efetuam na vida em relação à perda de entes queridos que se vão e as pessoas sequer sabem o que vai acontecer com eles, o que pode ser da vida deles. E a gente hoje está procurando trazer aqui verdadeiramente o que de suporte nos traz a doutrina espírita. E o caráter dele, da doutrina, para que nos tragam realmente, né, essa cessação de sofrimentos que muitas vezes as pessoas têm e sem ter muito rumo, não sabem
qual é a postura e a condição de efetuar a sua caminhada, levando em conta algo que possa soerguer. E, geralmente, essas situações se dão ou por, de repente, a perda de um ente amado, um familiar, que, de repente, vai para uma parte no mundo que não se sabe qual é, o que acontece, se vai ou se extingue a vida, e é justamente a doutrina que vai poder realmente nos trazer essa situação de vivência e atuação. Nós iniciamos aqui pelos dizeres, justamente, daqui de Hilário Silva. No livro Espírito de Verdade, ele tem um depoimento, né, em relação pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, onde ele coloca a Ponte Marie, que já vamos tratar ela num âmbito mais, vamos dizer, mais evoluído, mais destendido, na realidade, e vejamos o que nos fala Hilário. É a ponte de unificar os continentes separados, as saudades intransponíveis dos que partiram e a dilaceração entre o amar e a distância do objeto do amor. Mais ou menos o que a gente iniciou, né, mencionando, em relação aos sentimentos que surgem no indivíduo quando tem alguma adversidade sem saber como agir e atuar. Enfim, no episódio da Ponte Marie, que é uma ponte em França, que fica quase numa curva e que tem o maior calado, ou seja, a maior profundidade do rio, com uma correnteza sempre grande e que é perigosa, de uma certa maneira, em relação a alguém estar ali por perto, né? E essa Ponte Marie, né, podemos encontrar essa metáfora de ligação que a gente colocou, né, união de dois continentes separados. Interessante a metáfora utilizada, né? Mas é bem essa questão, né? Como as saudades intransponíveis dos que partiram, há condição de, com o tempo, a gente compreender as questões e saber que logo mais adiante vamos nos encontrar, sem dúvida alguma, né? E essa metáfora, a definição humanizada de ciência e da filosofia contidas na obra do Livro dos Espíritos, nas questões, né, mais pungentes e dolorosas que possam trazer a necessidade do entendimento. Vamos estar contando aqui um comentário de Eurípides Barçanufo sobre a Ponte Marie, no caso, sobre o livro Espíritos, o Livro dos Espíritos no Estudo, que é um livro específico em que Eurípides Barçanufo traduz com as suas palavras as questões, e ele conta um episódio que é verídico, ele não é invenção, e que aconteceu num abril de 1860, em que Kardec, com frio naquela data, apesar de já deveria estar um pouco mais quente, sentindo frio, e como se o mundo despencando sobre ele pelas responsabilidades as quais ele tinha assumido frente à espiritualidade maior, quando já ele havia vindo do mundo espiritual com uma incumbência de ele estabelecer apontamentos sobre uma filosofia, uma ciência e uma religião que iriam modificar as atitudes no mundo. Só que uma coisa é a gente iniciar o trabalho e ver a grandiosidade que é esse trabalho. E ele percebe o quanto ele está lutando, não só com ele, em relação ao trabalho extremamente árduo, mas pela repercussão que acontece entre as pessoas que não o querem mais como amigo, porque ele está tendo uma atitude
totalmente equivocada, vindo à busca de assuntos que não deveria ele estar tomando. Retiram-o de academias de ciência a qual ele participava, porque, na realidade, ele está se tornando uma pessoa não grata. É retirado de qualquer conversa, os vizinhos viram os olhos, não o cumprimentam. Então, uma série de situações, além de uma infinidade de cartas e situações, bilhetes, denegrindo a ele e fazendo conjecturas sarcásticas até. Esse peso dessa situação e vendo a grandiosidade que ainda faltava, estava ainda em 1860, bem no início de sua caminhada, né? Só havia sido feito um livro, que era o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, e estava para sair a segunda edição, e ele sabia que era extremamente grande o trabalho que ele teria. Isso estava me pesando sobre os ombros e ele se sentia até meio arcado. Nada como a presença feminina. Temos a entrada no local onde ele estava, no seu escritório, da Madame Rivail, que era a doce Gabi, a sua esposa, trazendo um pacote que havia acabado de chegar do correio para ele, e ele o abriu e viu que tinha uma missiva, uma carta curta, contendo um depoimento que realmente modificou totalmente a sua estrutura. Ele leu e disse que esse livro ele havia refeito a sua capa, tinha encadernado que essa pessoa que era um encadernador e que o sobrenome dele era Pierre, né? É Jean-Pierre o nome dele, ele havia encontrado numa situação bem difícil da vida dele. Ele trabalhou desde pequeno no ofício de encadernação e agora participava dentro de uma editora, uma das maiores de Paris, e estava ali efetuando um trabalho muito, muito bom. 2 anos antes, havia se casado com realmente a pessoa que supriu todas as suas necessidades de carinho, de apoio e de companheirismo, e que isso lhe trouxe assim um alento muito grande. Mas justamente no início desse ano, de 60, 1860, ela havia falecido em uma doença repentina e que não houve possibilidade de nenhum recurso para mantê-la viva. E isso lhe trouxe um desalento muito grande. Ele praticamente perdeu o rumo e ele, às vezes, chegava atrasado ao trabalho, era repreendido pelo dono, que gostava muito do trabalho dele, mas que a maneira com que ele vinha se portando e estabelecendo as suas atuações estava causando muito prejuízos, digamos, às atividades da editora. Ele estava se tornando uma pessoa extremamente amarga, de difícil atuação. Ele percebeu isso, que ele, às vezes passava a madrugada adentro, acordado, e que ele lhe trouxe desalento realmente. E o que ele pensou? Passando por essa ponte, ele começou a namorar a ela e ao rio, dizendo que seria esse realmente a melhor maneira de ele terminar com tudo. Ele iria, já que ele não sabia nadar, se atirar na Ponte Marie. E chegou numa madrugada, onde que a noite parecia imensa e os fantasmas da desilusão o agarraram, ele saiu e foi em direção à ponte. Chegando lá, ele olhou por tudo e pensou que chegou o momento. Quando ele foi apoiar o braço direito
né, a mão direita na beira ali da ponte, ele sentiu algo úmido que, sem querer, caiu no chão, bateu no seu pé e ele foi ver o que era. Que momento desagradável de acontecer alguma coisa relativa a isso, cair no pé, alguma coisa. Ele foi perto de um poste para ver o que era, e era o Livro dos Espíritos, assinado por Arnaud Laurent. Eu continuei a viver graças a esse livro. E ele ficou intrigado. Ele ainda dizia assim: leia esse livro e não perca um momento da sua existência. Não precisou mais nada. Parece que ele ficou hipnotizado e, com isso, ele foi lendo o livro e a sua vida voltou à normalidade. Sua atuação na conjuntura dentro da editora e dentro da maneira de viver foi outra. E ele estava restituindo esse livro a quem realmente tinha levado à publicação, que era Kardec, né? Hippolyte Léon de Denis-Rivail, ele enviou a ele e ele tinha feito uma nova encadernação. E realmente era uma encadernação. Quando ele abriu o restante do pacote, ele viu o livro encadernado com capa dura, escrito em relevo o seu apelido, né, Allan Kardec, que não era esse o seu nome, e ele ficou emocionado, não por isso, mas por abrir e estar ao lado do que dizia Laurent, que foi o primeiro que salvou a vida. Diz assim: eu também salvei a minha vida e agradeço a quem levou a ponto dessa publicação chegar poder chegar até mim. Então, enaltecendo que o livro e os dizeres ali presentes tinham realmente facultado a sua vida. E foi o que houve, digamos assim, com uma injeção de ânimo tão grande em Kardec, que estava desiludido e assim desalentado, que de repente ali parecia que a luz tinha transbordado por sobre ele, que foi de repente, quem sabe, um mote de uma carga energética do mundo espiritual para que ele prosseguisse, para que ele não desistisse. Foi o que ele realmente efetuou. Efetuou de maneira magistral, como nós sabemos, e trouxe a nós, a Lume, a segunda edição, que é a principal, sem dúvida, porque ela saiu de 501 questões para 1.019 questões, com um cabedal de perguntas, que as perguntas de Kardec são fantásticas, e as respostas que nos trazem de um alento e de uma descoberta de um mundo que estava vedado para nós, que tinha sido deixado de lado por outros e que agora voltava para a condição de todos nós podermos entender e saber das coisas. E é sobre essa questão que a gente vai estar estabelecendo a nossa direção de conversa, certo? Então, vejamos aqui, só para relembrar, que isso está em João, capítulo 14, capítulo 14, nos subsídios 15 a 17 e também 26, e que é o único evangelista, né, que escreveu o Evangelho, que contém essa mensagem e que, na realidade, é a que dá a todos nós a certeza de que esta é a questão do Livro dos Espíritos, é o retorno da palavra do Cristo junto a nós, né? O governador da Terra, nosso irmão maior, né? Espírito puro, que construiu a nossa Terra e o sistema solar, junto com os demais outros espíritos puros, e que ficou a seu trabalho, a sua atuação, levar a todos nós para um patamar de desenvolvimento moral maior. Então, vamos ler aqui
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso daqui foi dito no dia em que estavam na última ceia, né, junto com Jesus e os seus discípulos, e eles estavam, todos receberam as suas, vamos dizer, as suas partes referentes ao que deveriam fazer, e ele, em seguida, menciona isso, mas só João é que apontou isso no evangelho dele. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho vos dito. Então, esses consoladores são os que vão trazer, sem dúvida, os ensinamentos todos a partir de uma época em que a gente sabe bem o que, quando foi. Allan Kardec, então, abriu as portas, na realidade, aos céus, né, para o retorno do Cristo, sem dúvida. Vejamos aqui, esse é o Livro dos Espíritos, né? E temos aqui na primeira parte, né, seguindo o conteúdo que está presente na parte editorial do Livro dos Espíritos, apresenta que o livro faz parte da filosofia espiritualista e recebidos e relatados pelos espíritos e coordenadores, coordenados por Allan Kardec e Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, é interessante a gente saber que Allan Kardec ou Hippolyte Léon era um membro encarnado da equipe do Espírito de Verdade e que estava com essa missão. Por isso, aquela passagem a qual ele teve de repassar para que, de repente, ele tivesse a possibilidade de um continuar com cada vez mais anseio e vontade. Então, contendo os seguintes conteúdos dentro do Livro dos Espíritos: os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores com o concurso de diversos métodos. Isso demonstra a grandiosidade de Kardec, porque é ele que coordenou. Mas, na realidade, ele coloca os que realmente trabalharam foram os espíritos superiores e as médiuns que receberam e que tiveram a condição de estabelecer essa ponte de ligação com o mundo espiritual e Kardec para trazer todos os ensinamentos que aqui mencionam e que trazem a nós um alento muito grande em relação a gente ter certeza que a caminhada pode ser difícil, mas, sem dúvida, ela vai nos levar a uma situação muito melhor se a gente estiver, vamos dizer, alicerçado com os ensinos que estão contidos dentro do Livro dos Espíritos. Por que Kardec trata de revelação? Esses conteúdos que a gente está trazendo, eles estão todos dentro do livro A Gênese, no seu primeiro capítulo, ele fala caráter da revelação espírita, certo? Então, estão todos presentes dentro dessa situação, e ele fala que é a vinda de todos esses espíritos e a formação
desse tratado filosófico, científico e religioso, que é o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita, é uma revelação. Por que ele trata? Ele vem do latim revelare, tirar o véu figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa que era secreta ou desconhecida. A ciência faz estas revelações incessantemente, tendo como ponto primordial a de ser verdade, mas em relação à ciência, do que na realidade é matéria, porque a ciência tem um objeto de estudo que é diferente do que o Espiritismo trata. O Espiritismo trata do espírito, certo? A matéria de estudo é o espírito. E a ciência dos homens trata da matéria. Mas o que é interessante é revelar um segredo, é tomar conhecido um fato. Deus não se equivoca ou mente. O que emana dele é verdade. A doutrina espírita veio pelo Espírito de verdade que trouxe todo esse contingente de espíritos superiores que mergulharam junto aos médiuns todo o conhecimento que é emanado dentro do livro. E é importante que a gente perceba que não deixa de ser uma ciência diferente, que é uma filosofia que vai estar presente no Livro dos Espíritos, e uma ciência por descobrir um outro elemento que faz parte vamos dizer, dos elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, e faz com que a gente saiba que existe uma interação constante e contínua entre eles, para que haja o aperfeiçoamento justamente do espírito, certo? Então, isso está no primeiro capítulo de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e que, na realidade, fala sobre o caráter da revelação espírita. Além dessas situações aqui, se existe uma revelação, tem os reveladores, é claro, né? Então, dentre os reveladores, pela solicitude divina, nos amparando sempre com a presença de reveladores, no decorrer dos tempos e em todos os lugares, são os missionários, os messias, que nos aclararam com as verdades de ordem física, quer de ordem filosófica ou científicas, constituindo as revelações. Pode, com muito mais razão, suscitar a revelação de ordem moral, que são essenciais para o progresso da humanidade, o progresso humano. Então, vejamos que essa interação é importante, porque é um meio de relação, de convívio, e que faz com que se apure o desenvolvimento moral do indivíduo. E isso está contido dentro de A Gênese. Como também é especialmente de ordem de fé religiosa, profetas, messias, enviados e missionários, transmitindo aos homens as crenças as quais poderiam entender e vivenciar. Todas elas, por mais diversas que sejam, estão repousadas em um mesmo princípio, ou seja, existem várias outras doutrinas, certo, que também receberam missionários, messias enviados e que depuseram seu conhecimento e que eles estão também estabelecidos e fincados dentro desse princípio que é a existência de Deus e a imortalidade da alma. Então, isso não é, vamos dizer, um apanágio do espiritismo em absoluto, mas que é importante de a gente ver que não somos os únicos que pensamos assim. Por que razão? A cada povo tem uma cultura diferenciada e a cada povo chegou de uma maneira diferente para eles, mas que muitas vezes houve, vamos dizer, como não havia a presença específica e única de Jesus, que é o que acontece dentro do Espírito da Verdade, certo?
as demais outras, elas ficam talhadas e repletas por determinadas situações que começam a introduzir dentro dessas doutrinas. Então, por isso, a importância de a gente ter junto a nós essa grandiosidade da doutrina. Aqui nós vamos ver as revelações trazidas à humanidade terrestre, mas se fixando nos povos hebraicos, a religião trazida pelo Cristo, porque nesses povos é que veio Jesus em pessoa trazer, né, vestido de carne, para trazer até nós o que realmente iria ser necessário para que a gente levasse adiante o nosso crescimento. Inicialmente, a primeira revelação que apareceu entre o povo hebraico foi Moisés com a justiça. Jesus depois veio na segunda revelação com o amor. E a terceira revelação, o Espiritismo, que traz a verdade, sem dúvida alguma. É interessante a gente perceber que o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Então, tudo o que deve conter essa doutrina é verdadeiro e único. Então, toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações, como a gente sabe que aconteceu à medida que o tempo passou durante o cristianismo, houve modificação e ela não trata totalmente da verdade. Deus é soberanamente justo e bom e traz para nós, juntamente com Moisés, o decálogo, as leis, certo? As 10 leis, está correto e não sofreu modificações. Ela serviu de farol para a humanidade na região dos hebreus. Isso foi sem dúvida. Mas o Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Existiam leis, as leis de Deus e as leis do povo. Essas leis do povo ele retira e retira outras tais que não iriam, em absoluto, trazer nenhum respaldo de modificação interior da pessoa, de crescimento evolutivo moral do indivíduo. E que, então, o Cristo fez a base do edifício, abolindo as outras leis e firmando ainda a proposta de fazer aos outros o que gostariam que fizessem. Ou seja, era a vivência entre as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, fazendo valer essa questão em fazer aos outros o que queria que nos fizessem como irmãos verdadeiros, né? Então, é o Cristo aqui estabelecendo essa questão. Na atualidade, com a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual, Deus permite conhecer o mundo invisível que nos cerca, que é o que vivemos, sem antes a suprimir, descortinando leis que o regem todos os seres habitantes, né? E é impressionante como é verdade essa questão. Os seres espirituais, eles eram vedados, não se falava sobre essa questão, não se expressava em absoluto sobre isso, e até a própria reencarnação foi retirada de dentro da Bíblia, modificada o Evangelho que muitos de nós conhecemos, por questão de uma melhor visualização para quem estava mandando na atuação do povo. E isso é triste, porque não se pensou no crescimento moral, pensou-se em particularidades de quem estava
no mando do povo. Então, o caráter duplo da doutrina é uma revelação divina e uma revelação científica. Dentro da revelação divina, nós temos o aparecimento foi providencial, ou seja, ninguém, na realidade, pediu que viesse algum apanágio diferente. Estava todo mundo preocupado, mas ninguém teve essa atuação de pedir algo diferente. Ninguém teve a iniciativa de encontrar ou buscar algo semelhante ao que a doutrina nos trouxe. Nós sabemos que houve uma invasão organizada dos espíritos de caráter mundial. Eles demonstravam a grande fenômeno mediúnico em toda e qualquer situação. Durou muito tempo essas atuações como diversão das pessoas. Mas quando realmente Kardec toma as situações, vamos dizer, ao estudo, a um aprofundamento das questões, tudo isso muda, né? Os pontos fundamentais da doutrina espírita provêm dos ensinos dos espíritos encarregados por Deus de esclarecer aos homens acerca das coisas que ignoravam e que não poderiam saber por si mesmos, porque não conseguiam ver. Lembra-se que no que é dito lá em João, no capítulo 15, quando nós estava na Santa Ceia, eles não poderiam ver nem ouvir a quem estava proferindo isso. Só que agora foi uma invasão dos próprios espíritos se colocando, vamos dizer, em aberto para que houvesse um entendimento de quem quer que fosse para a questão da existência de um mundo que sequer as pessoas imaginavam existir e que estamos mergulhados juntos, que é o mundo dos espíritos junto a nós também. A revelação científica, não sendo privilégio de ninguém, igualmente ministrado a todos, tendo necessário saber das coisas apenas pelo próprio esforço, estudo, trabalho, atenção no bem e auxílio, e foi o que Kardec mergulhou, digamos, figuradamente de cabeça em relação a poder estabelecer essa doutrina juntamente com os espíritos, formando o maior tratado filosófico, científico, religioso. Então, a doutrina espírita, como caráter religioso, ela se encontra, né, em O Livro dos Espíritos, e onde a gente encontra 4 partes dentro do livro. São 4 partes diferenciadas, onde a primeira parte é as causas primárias. A segunda parte, o mundo espírita ou o mundo espiritual. A terceira, das leis morais, intitulado, esse o título, e das esperanças e consolações. Vocês vejam que logo a seguir, ali das causas primárias, está entre parênteses o nome do livro a que essa parte do livro deu origem, certo? Então, foi uma abertura maior, né? Primeiro, os princípios básicos filosóficos, todos, que cabíveis às pessoas entenderem, para depois cair sobre a gênese em relação tanto à gênese material quanto espiritual. No mundo espírita é a respeito do Livro dos Médiuns. Fala-se exclusivamente sobre o espírito, em todas as situações diferenciadas. Das leis morais é o Evangelho segundo o Espiritismo, que na realidade, né, o estudo aprofundado das bem-aventuranças. São 19 capítulos dentro dos 28 que o Evangelho possui, que contém ensinamentos das leis morais, ou seja, das bem-aventuranças, colocando para nós a maneira de agir e de estabelecer o convívio com o meu semelhante. E que vai dar o quê?
a transformação efetivamente moral do indivíduo. Fazer com que ele avance acima do patamar a que se encontra pelos seus esforços, que nem a gente falou anteriormente, esforços, vontade, desejo, e estabelecer determinação e atuação constante. E das esperanças e consolações no céu e inferno, que fala a respeito da vivência das leis, vivendo aqui na Terra, e as consequências depois no mundo espiritual. Então, como é importante a gente ver que não fomos deixados de lado, e muito pelo contrário, ela alargou-se de tal forma o cristianismo, a presença do Cristo, que ela faz com que a gente perceba que não estamos aqui para fazer piquenique na Terra. Não é um parque de diversões, muito pelo contrário. É uma escola, um aprendizado e uma atuação a qual a gente tem que descobrir e nos auxiliar e auxiliar a quem está junto a nós, para que abra os olhos e não venha tentar pular da ponte Marie, né? Para que fugir das problemáticas que envolvem a vida, mas sim mergulhar, se conhecer e estabelecer propósitos de firmeza de caráter e atuação moral e liberdade. Aqui, ainda no Espiritismo e a ciência, elas contemplam reciprocamente. A ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis e princípios materiais, e o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis e princípios espiritual. Como a gente falava, o objeto de estudo da ciência é a matéria, o objeto de estudo do Espiritismo é o espírito, mas sem essa interação entre o corpo nosso e o espírito, não existe a possibilidade de a gente melhorar. Então, é necessário a gente saber dessa interação e estabelecer para nós o rumo correto e bem vivido para nós. Objetivos de estudos diferentes, né, que existem na ciência e no espiritismo, mas sendo este último uma das forças da natureza a reagirem incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, o material sobre o espiritual, e assim segue-se que o conhecimento que não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então, acabamos reunindo a ciência e o espiritismo e a questão do espírito para que haja um melhor entendimento até de nossas questões físicas e também espirituais. Em relação aqui, Deus é o eixo de todas as crenças religiosas. O caráter de todas as religiões é conforme as ideias que elas dão de Deus, como podem uns pensar que Deus é vingativo, cruel e julgam honrá-lo com atos de crueldade e com fogueiras. Eles não vão entender esse Deus que é bondade infinita, né? Deus parcial e cioso, são intolerantes e mais ou menos meticulosos na forma, humanizando-o com defeitos nossos. Ou seja, jogamos assim, Deus não tem paciência. Ele, imagina se ele vai ter paciência, porque nós não temos. E damos a ele uma questão que jamais pode passar pela nossa mente essa situação, porque se ele não tivesse paciência, nós tínhamos já virado pozinho, talvez, porque quantos e quantos séculos estamos num rema-rema buscando só a matéria, né? Então, agora, por isso, quando chega a terceiro tipo de interpretação de Deus, que é o Deus do Cristo,
se funda no caráter que ele atribuiu à divindade, com Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Cristo fez do amor a Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, com essa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nisto estão todas as leis e profetas. Não existe outra lei. É lindo isso. Resumir algo que existe assim, nossa, que bonito. Mas a profundidade disso é bem grande. É bem grande. Continuando, já estamos terminando, não se aflijam. O caráter da revelação espírita e nossa caminhada. Então, vejamos aqui que a doutrina espírita e os seus princípios, ele tem a existência de Deus, a existência e imortalidade do espírito, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre os espíritos para que dê a nós a condição de entendermos o que está acontecendo conosco muitas vezes. E isso a doutrina nos revela assim com vagar, mas constantemente, e facultando que a gente vá fazendo modificações em nós mesmos. E aqui a gente traz a questão de Joseph Pierre, que era o encadernador, certo? Aquele segundo que passou o livro, né, encadernou novamente em capa dura e deu a Allan Kardec. Conseguiu melhorar na essência dos ensinamentos, como na vivência sadia da doutrina espírita, com a certeza de que em breve retornaria ao convívio do grupo espiritual a que pertence e anseia como a sua amada. Então, veja quanto alento, né, em a gente saber disso, que a vida continua e eu vou me esforçar bastante, fazer o quanto eu posso agora, resgatando situações passadas ou não, ou que são provas mesmo, não são expiações, e estou indo para me reunir com os que me são caros em existência, para que eu possa atuar de uma maneira melhor, planejando o meu retorno, porque existe a reencarnação. Daí eu coloquei umas florezinhas, assim, bonitinhas, e nós vamos seguir o exemplo? Fica para a nossa razão deliberar quanto tudo isso é inexorável à medida do tempo para nós. Ou seja, a gente vai querer mergulhar, saber, estudar e se melhorar desde já. Que Deus nos abençoe e que isso seja possível. Um grande abraço.